Hoje eu preparei uma jornada sobre propósito muito inspirada em um livro que eu estou lendo, e eu vou contar para vocês uma peripécia que eu tenho feito de um ano para cá. Algumas pessoas já sabem, mas nós que somos pessoas hipersensíveis, muito perceptivas, a gente tem um coração tão grande quanto a irritação. A gente se irrita muito, né? Porque a gente percebe tudo. Então, você está percebendo tudo, captando tudo, a chance de você pegar ranço é muito grande também. Então, nós somos pessoas inflamadas, né? Existem as pessoas que são sensíveis e que são delicadas, e tem as pessoas que são sensíveis, que são igual aquela planta venenosa que encostou, você já. Ai, não encosta em mim que hoje eu não estou afim. Então, eu vim aqui numa jornada pessoal, já tem um ano isso, que eu venho furando as minhas bolhas internas de irritação. Que eu falei, não é possível que esse negócio me irrite tanto. Eu quero vencer os meus preconceitos, e vocês vão entender por quê, né? Porque vem nessa pegada do eu incrível. Não sei se todo mundo que está aqui já leu o livro Desperte Seu Eu Incrível. Se não leu, leiam, que é o livro onde eu conto sobre as camadas do ser. Então, muita coisa que a gente vai ver na aula de hoje é com base no livro, tá? Tem o livro e tem a jornada completa que estão lá na Hotmart. E uma das coisas é a gente vencer a nossa personalidade. Então, eu venho exercitando isso. E nessa de vencer a minha personalidade, eu tenho experimentado estar em ambientes que eu jamais iria, estar em ambientes onde eu me sentia completamente excluída e irritada, e julgando. Então, o exercício do não julgamento, ele tem sido muito interessante. E um desses exercícios, eu entrei para um grupo onde eu... Foi até o Jeff está aqui, meu parceiro aqui nessa loucura do digital, me chamou para um grupo para ler um livro chamado Uma Vida de Propósitos. E é um livro cristão. E é um livro lindíssimo, aonde a gente tem assim que ler. Se você não é uma pessoa que tem essa visão cristã religiosa, você tem que adaptar um pouco a linguagem para ler. Então, eu adaptei muito a linguagem para fazer sentido para mim. E uma das coisas que me impressionou muito é que era muito alinhado com o que eu escrevi no Eu Incrível, no Desperte Seu Eu Incrível, que é a gente vencer essas camadas de preconceito para encontrar ali um propósito que não seja só algo pessoal para ganhar para si, mas que seja você receber algo que é uma dádiva que vem desse campo de infinitas possibilidades, que a gente pode chamar de Deus, ou a gente pode chamar de criatividade, como vocês preferirem, né? Mas quando a gente acessa esse ponto, é uma energia gratuita e inesgotável. E se essa energia ela é gratuita e inesgotável, eu não deveria ficar criticando, eu não deveria ficar com medo, com vergonha, porque ela nem me pertence. Ela passa por mim. E no Eu Incrível, no Desperte Seu Eu Incrível, eu falo justamente sobre essas camadas. Eu vou falar um pouquinho hoje dessa daqui, mas o objetivo maior vai ser a gente entender, dentro da forma do nosso funcionamento, qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito dentro disso tudo. E tem uma frase que eu gosto muito, que não é minha, que é: a vida não tem sentido, somos nós que damos sentido à vida. Então, quando a nossa vida ela deixa de ter um sentido, é onde nós nos sentimos depressivos, é onde nós não temos mais propósito, a gente não vê mais alegria, a gente não vê mais brilho na vida. Então, empregar novamente um sentido, de acordo com essa leitura, que eu recomendo, inclusive, que vocês façam, é você entender que você é um canal por onde essa luz passa. Quanto mais você se permite transmitir essa luz, mais você recebe dessa luz e mais você expande. E o que eu achei muito legal, porque uma das fontes aonde eu bebo é na Cabala. E também fala sobre isso, que nós somos um vaso, um receptor de luz. E que cada vez que o nosso vaso precisa crescer,
nós vamos ser testadas. Se a gente aceitar receber mais luz, o nosso vaso expande. Se a gente não aceita receber, nós ficamos com uma crise de ansiedade, nós ficamos irritados, nós ficamos preocupados, tentando controlar tudo, e o nosso vaso se quebra. Por que que o vaso quebra? Para poder receber mais luz em um vaso novo. Tudo que acontece na nossa vida acontece no momento certo, na hora certa, e hoje a gente vai ver um pouquinho isso. Vou começar a compartilhar com vocês e vamos começar nossa aula de hoje. Então, espero que vocês relembrem um pouquinho quem vocês são aqui. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, algumas perguntas para vocês anotarem no caderninho de vocês, tá? O que que dirige a sua vida hoje? São as memórias que você teve, é o seu passado? É o teu pai, a tua mãe? É a saúde que você tem hoje? O que está controlando a sua vida foi todo o bullying que você viveu, todas as pessoas que você esperou receber amor e não recebeu, as pessoas que te traíram, as pessoas que te passaram a perna, o golpe financeiro que você levou, eu já levei também. É isso que vai definir sua vida? Os medos de nunca mais dar conta, de nunca mais ter algo além disso, aonde você possa se sustentar? É a culpa por ter errado, ou por não ter feito o suficiente, ou por nem ter tentado, ou por ter dado mais certo que a sua família? É isso que está comandando sua vida? É a expectativa externa em será que eu vou ser aceita? Será que vão me ridicularizar se eu expuser o meu ponto de vista? Será que as pessoas vão me detestar? Né? Será que vão rir de mim? Esses dias eu estava fazendo uma live e tinha muitos anos que eu não assistia televisão, mas eu me rendi a assistir novela. E aí a gente está assistindo Vale Tudo, eu e meu marido. E aí teve algum momento na hora da live que eu estava me despedindo, eu falei, boa noite, meus amores. Aí meu marido estava passando, ele não aguentou, ele deu uma risada e ele falou, bom dia, Fatimores, que tem a ver com a novela, né? E eu parei para observar isso, que eu achei graça também, né? E já estava no final da live e tal. Se eu fosse uma pessoa com um pensamento de, nossa, ele me criticou, ele me humilhou, ele riu, ele diminuiu meu trabalho, eu ia ter ficado muito chateada com isso, porque, afinal de contas, a personagem da qual ele me comparou, né, ou brincou, é uma personagem que é uma vilã, é uma pessoa muito fútil e tal, e eu achei mó graça, eu não fiquei chateada com isso. Mas olha como é que é tão importante a gente estar muito alinhado com o nosso propósito, porque você vai receber coisas que podem parecer críticas, as pessoas vão rir de você. Quando você sabe que o que você está fazendo não é para você, só passa por você, a crítica do outro não te atinge. Você é só um canal, né? Sim, se você é um canal, você está ali, vamos dizer que você é um lago, tá? De água. Aquela água ali é a luz que vem da fonte. Aí você canaliza aquela água para sair numa torneira. E a sua boca é essa torneira. Se você está transmitindo a água tal qual ela está armazenada, se você não está colocando um quisuco, um tangue, mudando essa água, alterando ela para parecer uma coisa diferente, por que que você vai ficar preocupado se alguém falar que a água é impura? Né? Se ela for, é isso que você está transmitindo, é a sua verdade. Você não tem como alterar aquilo que você recebe. E geralmente o medo dessa expectativa externa é a gente querer ser aceito. E como que a gente vence isso? Tendo um propósito real. E o propósito real, ele sempre, sempre, gente, vai ser servir. Ele é algo que você entende que passa por você e que você transmite, mas que não te pertence. Ele é um dom, ele pode ser alguns talentos, algumas capacidades que você tem, mas ele não é você. Você está só como um mensageiro. Então, gente, qual é o risco que a gente corre de não ouvir esse propósito, de não colocar a nossa vida a serviço desse propósito?
é que o nosso carro, que somos nós, esse veículo, é como se a gente estivesse dirigindo sem saber para onde ir. Eu posso ter um carro lindo, a estrada pode estar maravilhosa, o dia super ensolarado, pode existir praia, mas pode existir montanha, pode existir cidade, pode existir um monte de possibilidades, mas você não sabe o que que você gosta, onde que você tem que ir, aonde estão as pessoas que querem encontrar você e que você precisa encontrar. Então, é muito importante a gente ser dirigida por esse propósito interno, que é a nossa bússola. Então, se você está sendo conduzido através das crenças que você herdou dos seus pais, né, que, poxa, a vida é uma luta, é tudo difícil mesmo, eu tenho que dar conta, eu não posso descansar, ou se eu fizer, vão rir de mim. Quanto mais eu faço, mais trabalho eu tenho, mais responsabilidade eu assumo. Isso são crenças que muitas vezes nem vêm de você, vêm de uma história, das suas memórias. Então, quando a gente vive assim, a gente reage muito mais do que cria. E viver um propósito é viver em estado de criação. Porque se a fonte inesgotável é o criador de tudo que é, e é, né? Essa criação acontece em todo momento. Ela não aconteceu no passado, quando você nasceu. Ela está acontecendo em você neste exato momento. Então, não existe tempo certo. Você não está velha demais ou você não é nova demais para ter esse propósito desperto dentro de você. Você está no momento certo, porque o momento de criação é o agora. Você de agora precisa escolher deliberadamente seguir esse propósito, agir com inspiração para não ficar mais se adaptando a um sistema doente. Quantas pessoas pensam assim, eu vou abrir um negócio porque está dando dinheiro. Eu vou montar uma coisa porque eu acho que isso aqui as pessoas vão querer. E aí você não emprega o seu propósito, você se vende para o dinheiro, né? Você não pode servir ao poder de criação, ou se você tiver uma visão cristã, você não pode servir a Cristo e a outro mestre ao mesmo tempo, né? Você não pode servir a vida e servir a escassez ao mesmo tempo. Você não pode servir a alegria e servir ao medo ao mesmo tempo. As duas coisas não coexistem. Então a gente não pode se adaptar a algo que é doente para tentar dar certo. Afinal de contas, não é à toa que nós nascemos mais sensíveis, com um senso de ética maior, com uma necessidade de cumprir uma missão interior que talvez a gente ainda não saiba o que que é, mas buscamos isso, não é à toa. Porque se você está vendo que você está inserido num sistema ou num local que é adoecido, se você der certo nesse sistema, você vai estar adoecendo mais ainda aquele ambiente, né? Então, eu quero que vocês pensem no mundo como um organismo vivo. Vamos dizer que você vê ali que tem uma colônia crescendo. Aquela colônia, uma colônia é um câncer se desenvolvendo. Para aquelas células cancerígenas que só pensam em extração, em dar certo, em ter lucro, em explorar, em enganar, dar certo é crescer. Só que isso leva a sociedade até a destruição. Então, muitas vezes, o nosso propósito ele pode ser atacar um sistema disfuncional. Se você for uma célula ligada ao sistema de defesa, né, ao sistema imunológico, ou pode ser um processo de regeneração, onde você vai reflorestar toda a sua flora intestinal para que seu organismo volte a ter saúde. Cada pessoa tem um propósito, então talvez, se você nascer um pouco mais esquentadinha, negar esse propósito é negar a sua natureza, a natureza desse propósito, que é, muitas vezes, combater aquilo que é injusto no mundo. Então, o seu propósito, ele sempre vai ser alinhado com a sua neuropercepção. E aí eu volto a dizer que é importante vocês terem o livro Desperte Seu Eu Incrível para vocês terem a base, que é onde eu explico toda a teoria, tá? Então, o nosso propósito, ele é uma bússola interna. Se a nossa bússola está desalinhada, a gente fica perdido igual a barata tonta. Ai, cada hora eu quero uma coisa, eu sei fazer um monte de coisa, né? Recentemente,
eu tomei uma decisão que era focar mais no meu trabalho terapêutico e menos na minha empresa de moda. Eu tenho uma confecção que chama Orgânica, e eu tomei essa decisão. Eu falei, olha, eu não vou mais desenvolver produto, não quero, não é meu propósito, não é aonde eu brilho. Faço legal, faço direitinho, as pessoas gostam, tem, mas isso não vai mudar o mundo, tem muita roupa no mundo, não quero mais fazer isso. Então, eu tomei essa decisão e mandei uma mensagem avisando para os clientes que eu não ia mais desenvolver, que se alguém quisesse, podia fazer encomenda e tal, mas que era uma coisa que eu não queria mais. Muitas vezes, gente, ouvir o seu propósito é ouvir que tem uma coisa que você faz que está tirando um pouco sua energia, mesmo que você saiba muito fazer essa coisa. Mesmo que seja coisa que você acha que faz de melhor. Se está te irritando, se está tirando sua paz, não é o seu propósito. O seu propósito, ele tem sentido, ele te dá mais esperança, ele te dá clareza no seu senso de direção. Se você pega esse propósito, ele pode ser tão simples, que é aquela coisa que você nasceu fazendo, que você, quando era criança, fazia sem ninguém mandar. Aquela coisa que te diverte, que te energiza, que te motiva. O seu propósito, ele é sempre claro, ele é aquela coisa que você prioriza fazer quando você tem outras coisas para fazer. E aí falam, você está procrastinando, você tem coisas para fazer. Aí eu fui, parei de fazer o que era para eu fazer por obrigação e comecei a fazer tantas outras coisas que me motivavam mais. O teu problema é só que você não aprendeu a cobrar por isso que te motiva. Porque se você tivesse usando isso, esse propósito, como uma fonte de renda, muito provavelmente você ia deixar um impacto enorme que atravessa gerações e um legado para você, para a humanidade, para sua família. O que falta é a gente investir nesse propósito. É você olhar e falar: isso aqui eu amo, isso aqui ninguém me tira. Como que vem essa bússola interna do seu propósito? Essa pergunta eu não escrevi, mas eu preciso falar isso para vocês, se vocês puderem anotar. Se você perder tudo hoje, tá? Tudo. Você perdeu tudo que você acha que tem. Você não tem dinheiro, você não tem casa, você não tem nada mais, você não tem família, tudo se perdeu. Se tudo se perdeu hoje na sua vida, qual é a única coisa que ninguém pode te tirar? Porque os filhos vão embora, os pais também, os nossos cachorros, infelizmente, também, né? A vida passa. Mas o que que é aquela coisa que mesmo que você não tenha mais corpo físico, mesmo que você seja uma alma andando por aí no vasto universo, o que que ninguém pode te tirar? O que que é essencial para sua existência, para sua energia, para sua alegria de viver? Isso é o que você deveria investir todos os dias de sua vida. Então, isso daqui é a base do livro Desperte Seu Eu Incrível. E aonde que a gente erra muito? A gente erra, né? Vou fazer terapia. O que que a terapia geralmente faz? Atua aqui. Ai, vou limpar minhas crenças. Não, o que que a terapia faz também? Eu preciso melhorar minhas emoções estão negativas. Preciso melhorar meus pensamentos, eu tenho pensamento positivo. Eu preciso melhorar minha personalidade, porque afinal de contas eu sou muito boazinha, ou eu sou muito irritada, ou eu sou muito nervosa. Só que essas coisas aqui, elas não são quem você é. Elas são adaptações. E elas são adaptações vindas dessas partes aqui, ó, da sua neuropercepção, da sua exoconsciência e do campo. Isso aí eu expliquei melhor nas outras aulas, tá? Hoje eu não vou me aprofundar aqui. E aonde que a gente precisa é, se conectar, melhorar, para poder encontrar de verdade esse propósito e ter uma missão clara e leve. É parar de se apegar nas crenças, nas emoções, nos pensamentos, na personalidade, porque afinal de contas, gente, tudo começa assim, eu tenho um pensamento, meu pensamento se repete e aquilo ali
O meu corpo, ele analisa e desperta uma emoção. Se eu fico repetindo isso algumas vezes, eu crio uma crença. E se eu vou repetindo mais, eu me identifico tanto com aquilo que eu crio uma personalidade. Então, você fica atrelado naquilo ali, que é um conjunto de falsa ilusão de quem você é, quando, na verdade, isso tudo foi uma forma da sua neuropercepção, que é quem você é quanto indivíduo de verdade, a forma que você sente o mundo, a forma que você percebe o mundo, essa aqui, a sua neuropercepção é a sua natureza em forma cristalina. É tudo que você consegue sentir, ver, perceber, ouvir, sonhar, está aqui. E aqui é a sua parte física que é conectada com a sua parte não física, que eu chamo de exoconsciência, ou seja, a sua consciência que está fora do corpo. Ou você pode chamar de eu superior, ou você pode chamar da sua alma. Então, nessa camada, a sua alma ela tem uma mensagem, ela sabe qual é o propósito dela, o que que ela veio fazer aqui, ela tem acordos, ela tem um senso de direção. E você recebeu nesse corpo físico que você tem, por mais que ele esteja dolorido, por mais que ele esteja cansado, por mais que ele não seja sarado, saudável, magrinho do jeito que você gostaria, ela é perfeita para receber a mensagem do seu eu superior. Ele é o seu receptor, são suas antenas. E o seu corpo é perfeito para receber isso. E de onde que vem essa mensagem? Do campo, que é onde tudo está sendo criado 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem interrupção. Então, se a gente se apega em ficar cuidando disso aqui, limpando crença, pensando positivo, mudando emoção, você esquece quem você é de verdade. Você está presa no mundo físico. Não que o mundo físico seja ruim, o mundo físico é necessário, mas ele é só manifestação da nossa percepção. Então, o que que é a nossa neuropercepção? Ela é a assinatura, ela é o jeito único que você é, pensa, sente, vê, percebe. Ninguém pode mudar a sua neuropercepção. Você pode fazer o tratamento que for. Uma pessoa que é muito sensível nunca vai deixar de ser muito sensível. Uma pessoa que é muito forte nunca vai deixar de ser forte. Uma pessoa que é muito flexível nunca vai deixar de ser. Ela pode se machucar e precisar se adaptar, mas em essência ela permanece sendo, tá? Então, a nossa neuropercepção é a forma como você percebe o mundo e como você traduz também o que é imaterial para o mundo físico. Ela é a ponte, tá? Então, se você nega a sua natureza, se você nega a sua neuropercepção, você fica doente. Você vive num vazio, numa falta de propósito, você repete os erros dos seus pais, dos seus avós, e aí fica achando que o mundo é aquele mundo newtoniano, olho por olho, dente por dente, né? Ah, eu estou aqui e tudo é material, eu preciso de dinheiro, eu preciso de sobreviver. Quando você honra a sua neuropercepção, você começa a entender as suas reais possibilidades dentro da sua natureza. Se você é um peixe, você sabe que você vai nadar. Se você é uma ave, você sabe que você vai voar, né? Se você é uma minhoca, você sabe que vai rastejar e você não vai brigar com isso. Você vai aceitar isso como sendo algo inerente a você, inerente à sua natureza. Então, quando você tem muita clareza disso, você começa a honrar a sua natureza. E aí, quando você honra a sua natureza, você expressa o que você tem de melhor. Eu vou dar um exemplo, tá? É, eu sou uma pessoa muito sensível, mas mesmo sendo muito sensível, eu não sou delicada. Eu não sou uma pessoa frágil, delicada. Ninguém nunca vai me ver reclamando, gemendo. Não é meu. A minha forma de expressar essa sensibilidade é agindo. E isso é uma coisa que inflama muito, né? A minha natureza ela é naturalmente inflamada. Para eu desinflamar, eu tenho muito exercício interno. Eu medito, eu respiro, eu faço atividade, eu tomo meus florais. Mas eu sei que eu tenho essa tendência. Então, se eu tenho essa tendência, o que que eu faço?
eu faço tudo fisicamente para me regular, tomo meus suplementos que eu tenho que tomar. A minha natureza também é uma natureza extremamente flexível. Se eu olho e percebo que tem inúmeras possibilidades, eu vou experimentar uma, se eu ver que aquela ali não é a melhor, eu vou para outra tranquilamente. Eu não tenho uma natureza rígida. E o meu corpo, ele é assim também. Nossa, Todas as vezes que eu me obriguei a ter uma rotina rígida, eu adoeci. Eu fui ficar presa em rotinas, eu adoeci. Por quê? A nossa natureza, ela mostra como a gente é, gente. Olha, meus dedos são molinhos, tudo meu é flexível. Eu sou uma pessoa flexível. E quando eu aceitei que essa era a minha natureza, eu nossa, parei de me obrigar o até que mais a amei. fazer atividades físicas que eram atividades físicas que muitas vezes me machucavam, porque tinha que ser, você tem que fazer, porque tem que se obrigar. No pain, no gain, né? Não tem isso? Então, entender a sua Ah, natureza, sim. aceitar essa natureza, ela traz uma liberdade, né? Ela traz auto-amor, ela traz autoaceitação. E não é você ser complacente, dar desculpa, pelo contrário, é você arrumar formas de você honrar isso e agir com a sua melhor parte, que é o seu coração. Então, cada força que você tem, cada virtude, cada talento, cada capacidade que você tem, ao mesmo tempo que é uma bênção, traz para você um grande desafio. Só que esses desafios, eles são só uma sombra dessa potência que você precisa equilibrar. Então a gente não precisa apagar a nossa luz, brilhar menos para poder ser aceito, para poder caber. A gente tem que equilibrar e não tentar agir com uma natureza que não é a nossa. Então, o que que eu proponho na metodologia que eu criei, que é o que eu aplico nas mentorias, aplico nos retiros, aplico nos cursos, enfim, sempre tem uma trilha. Eu não falo para ninguém assim, vai lá, você tem que agir. Essa é a última etapa. Agir é a última etapa. Agir é o de menos. Você não tem que começar uma dieta hoje. Você não tem que começar uma academia hoje. Você não tem que ir nada. Você não tem que fazer nada. Se você não souber quem você é, se você não passar pela etapa do se reconhecer, você pode estar agindo na direção errada. Se você está achando que você é um peixe e você é uma borboleta, você vai mergulhar e vai se ferrar. Quanto mais você mergulhar, mais você vai se ferrar. E é isso que está acontecendo com todo mundo na vida, gente. As pessoas estão fazendo coisas ferindo aquilo que elas vieram fazer aqui. E estão adoecendo. E a doença, ela só é a mensageira da alma. A doença, ela vem para mostrar para a gente que não está no caminho certo. Então, se você está passando por algum desafio, tá? E está tentando e está lutando, para de lutar. Se rende. Se rende, se entrega. Não é se entregar para a doença e para a falta de propósito e para a pobreza, não. Não é aceitar, não é se resignar e aceitar a vida do jeito que ela está e não ter força de vontade. Não é isso. Mas, cara, reconhece tua história, reconhece tudo que você passou, reconhece quem você é, reconhece suas coisas boas, reconhece o que que você tem de rico hoje, o que que você tem de próspero hoje, mesmo que você não tenha quase nada. Alguma coisa você tem que é inesgotável em você. É o quê? É isso que a gente vai ter que reconhecer. Que hoje eu vou fazer uma breve apresentação de como a gente pode testar isso. Depois que você reconhecer, você tem que acolher. Acolhe tua história, passa pelo seu inverno interno, passa pelo seu luto interno, se reconstrói, sabe? Aceita as dificuldades, aceita os problemas, aceita. Acolher é aceitar. Tudo está certo do jeito que está hoje. Eu só fiz o que eu podia fazer, eu não sabia. Então, hoje eu aceito. Sei que foi assim, né? Não sei como que eu vim parar aqui. Fiz umas escolhas horrorosas, me trouxe num lugar horrível, mas só tem o agora. Então, quando você aceita e você acolhe, você se abre para o agora. Quando você se abre para o agora, você aprende a se relacionar com você mesma, entende o que que é inegociável para você, quais são seus valores, seus princípios, suas necessidades e também respeita as necessidades do outro.
maior parte dos problemas que eu vejo também, gente, são as pessoas tentando fazer com que o outro seja do jeito que elas são. E a gente fala, não é possível, essa pessoa só pode estar de brincadeira com a minha cara. Ela está fazendo isso para me sacanear. Ela não está vendo que isso aqui é importante para mim? Às vezes não. Ninguém vê como você. E quando você entender isso, reconhecer as suas virtudes, os seus talentos raros e acolher isso, você vai começar a identificar também e acolher o que o outro tem de maravilhoso. E você vai se relacionar melhor com você e com as pessoas. Você não vai se obrigar a fazer coisas. E aí você começa a florescer. Se relacionar é florescer, é polinizar, né? Por isso que eu fiz aqui as 4 estações. Então, quando você começa a polinizar, você se relaciona, você se mistura, você encontra a sua turma. Não é à toa que a gente está aqui, né? A gente se conecta, se relacionar e se conectar. Entender o que que é importante para você e se abrir para encontrar pessoas, pares que também tenham o mesmo propósito, os mesmos valores, os mesmos princípios. E só então, depois disso tudo, você vai agir. Tudo que você fizer antes de ter essas 3 bases, você pode estar indo para mais longe do seu propósito. Isso ficou claro, gente, para você? E a gente agora vai fazer um teste. Então, eu recomendo para vocês que não se preocupem em ficar anotando tudo, tá? Vamos fazer, eu vou ler um por um e vocês vão escrever. Façam aí uma lista de 1 a 16, porque são 16 perguntas, tá? Então, façam uma lista no caderno de vocês, de 1 a 16, e aí vocês vão numerar quantos pontos vocês vão fazer. Sendo 0, nada, você não se identifica nada. 1, você se identifica pouco. 2, você se identifica mais ou menos. 3, você se identifica bastante. Ou 4, totalmente. Nossa, eu sou totalmente assim. Combinado? Ficou claro? Então vamos lá. Vou ler todos para vocês, hein? Número 1. Me emociono com facilidade diante de situações intensas ou ambientes cheios de estímulos. Bota aí, de 0 a 4. 0 é nada, 4 é totalmente. Número 2. Tenho facilidade para expressar ideias com clareza e gosto de usar palavras para me comunicar. Número 3. Gosto de analisar problemas, perceber padrões e buscar soluções lógicas. Número 4. Sons, músicas ou ruídos me afetam emocionalmente, tanto para o bem quanto para o mal. Como é que é isso, tanto para o bem tanto quanto para o mal? Ou te relaxam e te deixam feliz, ou te irritam profundamente. Número 5. Eu sinto com clareza o que está acontecendo no meu corpo e reconheço emoções por sensações físicas. Tem muita conexão com o seu próprio corpo? Você sabe o que está acontecendo no seu corpo? Número 6. Tenho facilidade de imaginar cenas, lembrar caminhos ou visualizar espaços com riqueza de detalhes. Você é daquelas pessoas que, quando leem livro, vocês veem a cena? Número 7. Percebo com facilidade quando alguém muda de humor, mesmo que tente disfarçar, tentando fazer aquela cara de paisagem, mas você já pescou que a pessoa mudou de humor. Quanto que é isso? De 0 a 4. Número 8. Consigo identificar o que estou sentindo, nomear emoções e compreender de onde elas vêm. Número 9. Estar em contato com a natureza me acalma e me ajuda a me organizar internamente. Número 10. Penso com frequência sobre o sentido da vida, do sofrimento e sobre o meu lugar no mundo.
Tá acabando, hein, gente? Número 11. Tenho facilidade para juntar ideias diferentes e criar algo novo ou original. Número 12. Tenho uma conexão profunda com algo maior do que eu, com espiritualidade, com propósito, com energia. Número 13. Sou uma pessoa determinada e, mesmo quando me frustro, sigo tentando até conseguir. Número 14. Tenho impulsos fortes e, às vezes, ajo antes de pensar. Número 15. Às vezes tenho dificuldade para entender metáforas ou intenções ocultas nas conversas. Isso aqui é assim, você tem dificuldade de entender nas entrelinhas, você precisa de instruções claras. Número 16. Tenho padrões internos altos e sou muito exigente comigo mesma, mesmo que ninguém perceba. Agora, gente, acabou. Vamos somar? E comentem aqui no chat para mim quanto que vocês marcaram. Tá, vou voltar aqui para a questão 1 para vocês verem. Voltei. Vocês estão conseguindo ler as perguntas? Conseguiram pegar quem tinha perdido? Então, o que que a soma ela pode ir de 0 a 64, né? Então, quem marcou de 0 a 24, pelo menos aqui no chat, ninguém marcou de 0 a 24. São pessoas que estão com as funções, as inteligências mais adormecidas, né? Que esses aqui são os tipos de sensibilidade, os tipos de percepção. Então, quem marcou pouco precisa parar, prestar atenção no que está fazendo e se desenvolver. Quem marcou de 25 a 45 está mais equilibrado, está com um equilíbrio, não está com a hipersensibilidade ativada, está na média. Quem marcou ali, ó, a Cristina, que está no 45, está média para alta, né? Agora, o pessoal que marcou de 46 a 64 tem uma sensibilidade muito forte, muita intensidade, muitos tipos de inteligência ativas e necessidade de autocuidado e regulação. O que que isso quer dizer, gente? Isso aqui está mostrando o quanto você tem de potencial. Quanto maior deu o número, mais você está perceptivo. Isso em equilíbrio é muito legal, porque você pode desenvolver várias capacidades, várias habilidades. Isso em desequilíbrio pode te dar mais estresse, pode te dar insônia, pode te dar irritação, né? Pode tirar o seu sono totalmente, pode fazer você ser uma pessoa mais crítica, mais rígida, com maior dificuldade de seguir porque não está achando que está bom o suficiente. Então, esses números que dão alto, eles dão alto, quanto mais alto dá, a gente volta naquela história. Maior é o teu presente, maior são as possibilidades que você tem. Mas, ao mesmo tempo, os desequilíbrios eles podem ser na mesma proporção, tá? Então, é, vou falar um por um agora aqui para vocês. Vou falar rapidamente, tá, gente? Porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas o número 1, medimos a sensibilidade emocional. Então, se você é uma pessoa muito emocional, muito sensorial, se deu um valor muito alto, não, você percebe as sutilezas e se conecta com profundidade. E qual é o desafio? Você pode se sobrecarregar com estímulos
E aí você precisa aprender a filtrar o que é seu e o que é do outro. São aquelas pessoas muito empáticas, tem que aprender a se resguardar, a criar o seu ambiente interno ali com mais carinho, com mais afeto para você mesmo. A número 2 é a sua inteligência linguística, quanto que você consegue usar a sua palavra, a sua expressividade oral para falar e trazer sentido para o mundo, o quanto você é bom se expressando, né? O desafio é quando você fala demais e não tem escuta para o outro, fica aquela pessoa dona da razão, que fala e que corta todo mundo, e em desequilíbrio também, no oposto, quando dá muito baixo, é quando não consegue se expressar de jeito nenhum, tá? Então a gente precisa desenvolver se esse valor deu baixo. Então, cuidado para essa inteligência não virar também defesa ou fuga. Sabe, pessoa que tu não pode falar nada, que ela já está na defensiva ali criando o argumento. Tem que tomar cuidado com isso. A número 3 é relacionada à inteligência lógica, analítica e matemática, né? Então, quanto você consegue organizar, planejar e dar clareza às suas ideias. O grande desafio é que se você for exageradamente assim, lógico, você não vai encontrar sentido nas coisas emocionais da vida. Você não vai conseguir sentir, você vai ser muito rígido. Vai ter ali uma dificuldade de ter uma flexibilidade na vida, de ter leveza, de se adaptar. Então, precisa desenvolver a capacidade de se adaptar. Se deu muito baixa, você pode ter cuidado também para parar de se adaptar a tudo, né? A gente precisa ter um pouco de limite também, trazer um pouco de lógica. A inteligência musical e auditiva são aquelas pessoas que ouvem barulhinho de tudo e que, se alguém cantou uma nota desafinada, você vai ouvir, né? Muitas pessoas que têm aquele ouvido super afinado. O lado ruim em desafio pode ficar com sensibilidade auditiva, quando sai, vai em shopping, vai em lugar ruidoso, fica com dor de cabeça, fica cansado, mas em lado positivo é quando você coloca aquela música e você muda de humor na hora. Você melhora quando escuta uma música que você ama. A número 5 fala da sua consciência corporal e sinestésica. É o quanto você escuta o que o seu corpo fala, o quanto o seu corpo está preparado para expressar emoções, a se movimentar e se manter no momento presente. O desafio qual é? Ficar tenso demais. O desafio também é, a Melly falou, ouvido absoluto, exatamente. Então, o desafio são pessoas que não escutam a voz do próprio corpo e ficam se quebrando. Acaba que machuca o pé, é, acaba quebrando um braço. Acontecem coisas que é para ela ter que parar e olhar, né? Aquela pessoa que fala, eu ia viajar de férias e logo na semana das minhas férias eu caí e quebrei o pé. Isso é a pessoa que ignora a voz do próprio corpo, que tem pouca inteligência sinestésica, então tem que desenvolver. Inteligência imaginativa e espacial. Aquelas pessoas que conseguem ver imagens, cria soluções, organiza os espaços, consegue ter uma visão espacial muito boa, sabe que móvel que vai caber em que lugar, né? Consegue criar mapas mentais muito bem feitos. Se a gente faz uma meditação guiada, consegue visualizar tudo. O desafio é ficar perdida na imaginação e não trazer nada para o mundo concreto. Número 7 é a inteligência interpessoal. É o quanto você sabe se relacionar com o outro, perceber se o outro está bem, se o outro está mal. E, de novo, tem que tomar um cuidado, porque acabar absorvendo o problema do outro sem se proteger pode fazer você acabar se fechando e se isolando. Então, tem que ter equilíbrio, né? Tá um pouco com as pessoas, mas também estar com você mesma. Número 8, inteligência intrapessoal. É quanto você tem clareza do que você é, do que você gosta, do que você quer, das suas necessidades, do que seu corpo está precisando, do movimento interno que você tem, né? Do seu self, assim, aquela pessoa que é conectada consigo mesma. O desafio é quando perde essa clareza, fica confuso, não consegue saber o que quer, não consegue saber quem é, não consegue saber o que vai fazer, se torna uma pessoa muito indecisa.
Outro desafio, quando você tem essa inteligência intrapessoal muito alta, é acabar ficando até hipocondríaco, porque você fica ouvindo tudo que você quer, que você precisa, cada microexpressão do seu próprio corpo, e começa a ficar. Tem uma amiga que fala isso, eu estava ouvindo minhas células se dividindo. Então, é ruim também, tudo em excesso é ruim, a gente precisa reequilibrar. Inteligência naturalista, número 9. É o quanto você se equilibra com a força da natureza, o quanto você sente que a natureza faz parte de você e que você reconhece os seus ritmos, tá? O desafio é você ficar muito tempo em áreas urbanas ou em lugares que são muito fechados, tipo escritório, isso pode te desregular completamente. Número 10, inteligência existencial, são as pessoas que buscam propósito. Mesmo na dor, encontram um sentido. São pessoas que têm necessidade de se conectar com algo maior. Isso aqui é muito curioso, gente. Quando você tem essa inteligência existencial espiritual muito alta, às vezes você tem mais facilidade em lidar com o sofrimento do que lidar com um trauma que te desconectou do teu self. Por exemplo, é, dentro de um ambiente de tristeza, eu sei qual é o meu papel. Então, eu fico em paz dentro disso, porque eu tenho muita inteligência existencial e espiritual. Mas, se eu não sei qual é o meu papel, o meu propósito dentro daquilo ali, eu fico completamente com crise. E aí é o que a gente chama de crise de desintegração positiva. Quando isso acontece? Quando você não entende mais qual é o seu propósito espiritual, tá? Isso pode dar uma crise mesmo, que muitas vezes é até confundida com crises de fundo psiquiátrico, tá? Mas muitas vezes não é. É uma forma do seu mundo espiritual se reorganizar até você se entender novamente. Número 11, criatividade e poder de síntese. Aqui eu indico até um livro para vocês que chama Roube como um Artista, que é como você conecta as coisas, como você inova, mesmo trazendo conceitos antigos, você consegue conectar os pontos. É mente fértil. O problema aqui é acabar dispersando e fazendo tantas coisas que depois não consegue terminar nada. E cuidado também aqui, muito em desequilíbrio, é o nosso famoso TDAH. Espiritualidade e autotranscendência. É o quanto você vive com um significado e tem valores filosóficos profundos, o quanto você sabe da sua conexão com o sagrado, tá? Qual é o desafio? Ficar só paz e amor e não fazer nada no mundo físico, se desconectar do mundo físico. Então, isso também é um desequilíbrio. Número 13, persistência e foco. A força é ter disciplina, resiliência, poder de direção, vencer os desafios, mas a dificuldade aqui pode ficar uma pessoa muito rígida, que só faz as coisas com regra e não se abre para a autenticidade. Então também tem que tomar cuidado aqui. Número 14, impulsividade, são as pessoas que precisam da espontaneidade, agem com coragem, com ação rápida, geralmente fazem antes de pensar. Então, se tiver em desequilíbrio, se estiver agindo por conta de trauma, por conta de personalidade adaptada, acaba fazendo besteira pra caramba e depois se arrepende, né? Então, é muito importante quem tem essa impulsividade aprender a fazer pausa, e nem sempre é fácil. Às vezes, até na pausa, você está ali criando coisa nova para fazer. Então, tem que exercitar mesmo os momentos de pausa. Número 15, leitura social é linguagem sutil. O quanto você consegue perceber as intenções das pessoas, as nuances sociais, os gestos. E aí, qual é o desafio? Às vezes a pessoa só está com dor de barriga e você está assim, ai, tá vendo? Aquela pessoa está me julgando. Às vezes não tem nada a ver com você. A pessoa fez uma cara de que alguma coisa nela não está bem e você já está achando que é com você. Então tem que tomar cuidado com isso. E também a polaridade oposta é aquelas pessoas que não percebem que o outro tão triste, os outros estão tristes. E eu falo que geralmente essa é casada com a pessoa que tem a inteligência interpessoal enorme. Porque aí fica um que tem dificuldade de leitura social e o outro que percebe tudo que o outro está sentindo. E aí fica aquele sentimento, se não tiver em equilíbrio,
se não tiver muito desenvolvida a personalidade sem se adaptar, mas a personalidade do propósito, você fica assim, ai, fulano, ele não gosta de mim, porque eu faço tudo para ele, e ele não percebe que eu não estou bem. Ah, ele não sabe o que fazer por mim. E aí, gente, isso aqui nunca dá certo, tá? Isso aqui são pessoas que são mais literais, você precisa falar. Olha, eu me sinto assim, eu preciso disso, eu gosto daquilo. E aí, se você não fala, a pessoa que tem dificuldade de leitura social e linguagem sutil não vai entender. Número 16, sensibilidade interna e autoexigência. São as pessoas que reconhecem os próprios padrões, buscam evolução, querem ter qualidade em tudo que fazem, só que tem um problema. Às vezes, ninguém nunca vai conseguir chegar na expectativa que você tem. Isso aqui eu falo assim, eu tenho um cliente que ele é atleta de alta performance. E aí, quando eu fiz um teste desse aqui nele, ele achou que o valor dele ia dar super baixo, porque tem muitas pessoas que são atletas muito maiores do que ele. Só que aqui a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a nossa exigência ela é tão alta, que a gente acha que é o mínimo. Só que não é o mínimo porque a sua inteligência para essa sensibilidade é muito alta. E aí você nunca vai conseguir alguém para trabalhar contigo que vai conseguir atingir a sua expectativa, ou você não vai conseguir alguém para conviver com você que vai estar dentro desses padrões. É aquela régua muito alta, tá? Tem que tomar muito cuidado aqui, porque são pessoas que ficam muito ansiosas, antevendo o problema. Deixa eu explicar primeiro, gente, porque assim, hoje eu queria apresentar esses conceitos para vocês, né? A gente não consegue. Isso eu botei uma pergunta de cada tipo de inteligência. O teste completo são mais de 20 perguntas por tipo. Então, a gente não vai ter aqui um rastreio, como eu faço na metodologia rara. Para a gente fazer isso, a gente tem que se aprofundar, né? Tem que ser mais tempo. Então, eu montei para vocês 4 aulas, tá? E essas 4 aulas são para a gente mergulhar dentro dessa metodologia que eu aplico nas minhas mentorias. E por que que eu quis fazer isso? Porque eu quero muito tornar acessível isso. Hoje, na mentoria individual, eu não consigo fazer por um valor que seja acessível para todo mundo, porque eu sou uma só, né? E o meu trabalho tem crescido. Então, eu pensei numa forma de atender com a mesma qualidade da mentoria, mas uma forma que eu conseguisse atender mais pessoas ao mesmo tempo. Então, eu vou fazer 4 aulas, tá? Em cada aula, a gente vai passar por uma etapa da metodologia rara. Nesse reconhecer, a gente vai fazer mais testes para você descobrir se você é uma pessoa altamente sensível, fazer o teste para identificar os seus tipos de inteligência, entender as origens da sua intensidade ou a sua origem da sua intensidade e como ela funciona também. Na segunda aula, a gente vai acolher tudo isso que a primeira aula trouxe, porque eu falo que você saber como você funciona é um chá revelação, né? Você fala, meu Deus, então eu sou super inteligente nisso aqui, o que eu faço com isso agora? Porque vem o sentimento de luto. A gente fica frustrado, você fala assim, como assim? Eu passei minha vida inteira tendo essa capacidade disso tudo e eu nunca exercitei, sempre achei que isso era um defeito, sempre me criticaram por causa disso, eu sempre fui a chata, a cri-cri, a implicante, a sensível demais. A gente escuta muita crítica por habilidades que nós temos. Então, a segunda aula, o segundo encontro, eu vou dividir em duas etapas. A primeira etapa, né, é a primeira hora, eu vou aplicar testes e material para vocês aprenderem. E a segunda etapa, a gente vai se dividir para ouvir vocês, para ter uma análise mais profunda, coisa que hoje nessa apresentação eu não consigo fazer, né? Hoje a gente está numa apresentação mais rapidinha. Então é para a gente aprofundar em cada uma das etapas e ir se trabalhando, tá? A terceira aula é para trabalhar o como se relacionar. Quais são os seus valores inegociáveis? Né? Como que você faz, então, agora que você acolheu isso, quem você é, para lidar, para construir vínculos que sejam saudáveis, que não estejam te diminuindo, que não estejam te ferindo de alguma forma, que não estejam fazendo você duvidar da sua capacidade, duvidar de quem você é e duvidar do seu propósito. E a quarta aula é para você agir com propósito. A gente vai fazer um planinho de ações. O que que a gente precisa fazer, em que direção ir para encontrar a verdade e manifestar esse propósito no mundo.
tá? Então, são 4 encontros, cada um com 2 horas. Um vai ser dia 9 do 9, o outro dia 10 do 9, depois dia 16 do 9 e dia 17 do 9. Então, vão ser 2 encontros numa semana. Vocês vão ter exercícios para fazer em casa, muito trabalho interno. Quando retornarem na semana seguinte, a gente vai continuar aprofundando, tá? É, o que que eu pensei também aqui, ó. Dentro dessa aula, eu preparei uma opção completa. Por quê? Nesses processos assim que são rápidos, que a gente tem 2 horas para se ver e tal, não dá para eu, né? Eu tento aqui passar o máximo que eu posso, mas não dá tempo de tudo. Então, para ter acesso às gravações, aí eu mando para a editora editar tudo, botar por título, tudo bonitinho, nanã. E aí você quer assistir só a aula sobre determinado tipo de inteligência. Ela vai estar lá dividida em capítulo bonitinho para você, com a apostila, com as gravações. Aí eu preparo uma biblioteca especial com todos os livros de referência para você ler, um monte de filme que eu separo no YouTube para ter essa experiência mais sensível, uma playlist de música para você entrando num clima para se conectar também. Tem os testes de avaliação neuroperceptiva, tá? São autotestes que você vai aplicar, que você vai levar para casa, vai fazer, vai imprimir, vai fazer com calma. A gente vai ter as meditações guiadas para você se conectar com cada tipo de inteligência sua. Também vou dar de presente para vocês um guia de florais de Bach, porque os florais de Bach, eu falo que Bach, para mim, ele era um gênio superdotado, mal compreendido da era dele, porque ele já sabia que as flores tinham personalidades similares às pessoas. Então, quando eu estou em crise, gente, só floral salva e salva muitas vezes para quem é sensível na hora. Você tomou ali, dá um alívio, sabe? Então, é muito legal vocês terem essa lista dos florais para vocês saberem o que tomar, num caso de estresse, num caso de hipersensibilidade. A tabela de valores negociáveis, que é um exercício para vocês aprenderem a se relacionar. É assim, é para a vida. Vocês vão ter esses valores, que são valores inegociáveis, que guiam você no seu propósito. Então, eu estou lidando com tal coisa. Qual é o problema? Eu estou lidando porque eu estou doida, porque eu estou chata, porque eu estou irritada, ou porque essa pessoa realmente está completamente fora do meu propósito? A gente vai ter como calcular isso, tá? É uma metodologia para calcular o quanto cada relacionamento alimenta você ou te subtrai. E um guia de escala vibracional, que é também para a gente entender em cada setor da vida como subir aquela escala ali. Eu aqui com dinheiro tá tudo bem, mas em relacionamento tá uma porcaria. Como é que a gente sobe? Então essa escala vai estar ali, tá? O que que a gente vai fazer nesse processo? Cara, assim, foi o jeito mais acessível que eu encontrei de fazer um processo terapêutico, honesto, sabe, justo para todo mundo e que vocês possam ter realmente um acolhimento decente, porque coisas que eu mais vejo hoje na clínica é um monte de gente com manejo errado, vivendo em sofrimento a vida inteira. E às vezes por ter altas capacidades em vários aspectos e às vezes por precisar de suporte em outros aspectos. E não terem isso mapeado e ficarem tentando se moldar para caber no mundo que não cabe, né? Que não é um mundo feito para gente. Por hoje é só, e espero que vocês tenham tido um pouquinho mais de clareza, de leveza para seguir nessa jornada. E qualquer coisa me chamem a Marcela, que ela tira dúvidas, tá? E fiquem com Deus. Uma boa noite para todo mundo.